Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Mayara Joyce, esteticista e cosmetóloga, especialista em criolipólise e estética avançada. E eu tô aqui para te ensinar, tá? O tempo todo eu tô ali no Instagram falando de estética e toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, eu dou uma aula ao vivo lá no Instagram. Porém, essa semana vai ser diferente, né? Eu tô passando uns dias me sentindo mal, né? Com alguns problemas pessoais. E aí eu não estou conseguindo fazer as aulas ao vivo, né? E aí eu decidi liberar conteúdos gravados para vocês. E eu tinha ficado de liberar, né, de fazer uma aula sobre eletrolipólise, e aí eu decidi liberar o conteúdo que eu tenho de eletrolipólise para vocês, para poder ajudar você, para que você não tenha mais dúvida em como parametrizar o equipamento, em como colocar a dosagem, intensidade, enfim, para acabar com suas dúvidas sobre eletrolipólise, tá? É uma aula super rapidinha, muito direto ao ponto, tá? E eu quero que você pegue essa aula, pegue seu caderno, sua caneta e anote tudo que você puder. Vou passar alguns slides, vou ler alguns trechos da própria imersão que é para vocês. Para quem não sabe, eu tenho a imersão eletroestética, que eu falo sobre diversos equipamentos, e a eletrolipólise é um equipamento, uma função da corrente que eu falo lá na imersão eletroestética. E aí eu vou abordar o estudo sobre a eletrolipólise de forma bem rápida, sucinta, né? Direto ao ponto, assim como vocês gostam, porque eu sei que a vida de vocês é corrida assim como a minha, tá? Eu espero que vocês consigam aprender e depois, se vocês gostarem do conteúdo, gostarem da aula, não deixe de falar pra mim, né, o que vocês acharam. Conta aí pra mim, Mayara, eu prefiro aula ao vivo. Não, eu gostei muito desse formato, bem bacana e tudo, conta pra mim. E se você gostar muito do conteúdo, sabe o que você faz? Você se inscreve no meu canal. É muito engraçado falar isso, mas se inscreve aqui no meu canal, dá o seu like aqui, curte o vídeo, né, para que outros profissionais, assim como você, que talvez precise aprender mais sobre eletrolipólise, consigam ver esse conteúdo, né? O YouTube comece a mostrar para mais profissionais. E também, né, você se inscrevendo toda vez que eu publicar um vídeo, acontecer de colocar uma aula nova, você vai receber, né, a notificação e vai saber em primeira mão sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a aula. Aproveita que o conteúdo tá muito, muito bom, tá bom? Te vejo. Beijo. Disponibilizei essa aula para você que me acompanha no Instagram, para você que já é minha aluna, meu aluno de algum método meu. Eu estou disponibilizando essa aula porque eu quero te ajudar, eu quero que você melhore cada vez mais no uso de equipamentos, né? Que eu vejo que muitos profissionais da estética têm dificuldades com a eletroterapia. E eu já tive dificuldade com a eletroterapia, né? Quando eu me formei, eu senti que faltava algo a mais, eu senti que eu estava deficiente na eletroterapia. E aí eu decidi que eu iria me tornar especialista nisso, que eu iria aprender o que eu não tinha aprendido durante o curso técnico, a faculdade, tá? E aí eu percebi nesse estudo aí, buscando aprender mais, que muitos outros profissionais também tinham dúvidas, como parametrizar um equipamento, a dosagem da intensidade do equipamento, muitas coisas que deveriam ser fáceis, né, simples, a gente acaba não entendendo. E hoje eu vim aqui falar para você da eletrolipólise, isso aí. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a estudar, né, eu não cheguei a usar eletrolipólise, né, eu lembro que eu fui modelo de um grupo de amigas, né, na aula prática, só que eu não usei eletrolipólise, eu não manipulei o equipamento, e quando eu me formei eu não sabia usar eletrolipólise, e aí eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, que fazia eletrolipólise lá, só que só com agulhas, então eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não posso mexer com agulhas, ainda tinha aquilo, né, não tinha ainda sido sancionada aquela lei de 2018, então até então a gente não podia mexer com agulha, né? E aí eu, nossa, mas eu não posso fazer eletrolipólise, porque tem que usar agulha e tal, e isso. E depois da lei, depois de 2018, né, isso caiu por terra, mas mesmo assim eu não fazia eletrolipólise. Eu tinha equipamento, mas não trabalhava com essa parte. Eu usava corrente russa daquela forma convencional que a gente aprendeu, né? Tempo de descanso e tempo de trabalho, rampa de subida e descida. Então eu não sabia fazer nada além disso no equipamento de corrente. Eu só usava para isso.
E aí eu comecei a futucar, né, um aparelho que eu tinha antiguinho, né? Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha mexido, manipulado a F9 da Tony Derme. E aí eu comecei a aprender. Hoje, eletrolipólise é um dos equipamentos que eu mais uso principalmente associado à criolipólise. E eu quero falar para você, quero te ensinar sobre esse equipamento, levar você a entender que não é difícil, tá? Que é muito legal, né? Os resultados são muito bons e o equipamento é super tranquilo de você trabalhar, você consegue ter um bom resultado. É lógico que se você for trabalhar só com equipamento de eletrolipólise, você vai ter que fazer muitas sessões. Mas eu tô aqui para te ensinar que você pode usar o equipamento de eletrolipólise associado a outros recursos. Hoje, eu gosto muito de utilizar hidroliplasia associada à eletrolipólise. Tem sido uma junção de dois equipamentos, de dois tratamentos, né? Muito bacana, com resultados muito bons, tá? E tem outras formas ainda mais, ainda com a eletrolipólise que eu quero que você aprenda, que vai te entregar mais resultados. Mas se você quiser fazer só usar só eletrolipólise, é possível, tá? Mas você vai levar mais tempo para ter resultado, tá bom? Então a gente vai falar desse equipamento maravilhoso, dessa função do equipamento de correntes, né? Porque um equipamento de correntes, ele vai ter outras funções, né? Ele vai ter a eletrolipólise, que é uma corrente de baixa frequência, ele vai ter muitas vezes corrente russa ou corrente alce, ele vai ter MENS, né, microcorrentes, vai ter FES, às vezes vai ter TENS, ele vai ter, né, como fazer ionização, enfim, são várias funções de equipamento de correntes, tá? Nem todo equipamento de corrente vai fazer todas essas funções. Tem equipamentos que eles são só para corrente de eletroestimulação muscular, como corrente russa e alce, tá? Mas a grande maioria aí que a gente vai achar no mercado vai ter pelo menos eletrolipólise junto. E hoje eu quero falar com você sobre a eletrolipólise, tá? Deixa eu ver se eu consigo pular o próximo slide aqui. A eletrolipólise é uma técnica destinada ao tratamento de acúmulo de tecido adiposo localizado em determinadas regiões. Então, assim, eletrolipólise vai ser para o tratamento de gordura localizada, não vai ser para o tratamento de gordura generalizado. Um paciente que está acima do peso, né, que está a um grau de obesidade, você não vai conseguir só com a eletrolipólise fazer um emagrecimento. Não vai conseguir. Você pode utilizar a eletrolipólise associada ao tratamento que você vai fazer, mas ela vai focar na gordura subcutânea, gordura localizada. Sua aplicação ocorre por meio de pares de agulha de acupuntura no tecido subcutâneo. Aí a gente abre um parênteses aqui, que eu acabei não colocando, mas a eletrolipólise, gente, ela pode e deve ser usada com eletrodos. Lembra no início que eu falei que eu achava que era só com agulha e por conta disso eu não sabia trabalhar, eu ficava com medo e tal? Gente, não existe que eletrolipólise vai ter um melhor resultado se for feito com agulha. Isso não é verdade, isso é total mito, tá? Eu escutei isso por muito tempo. A eletrolipólise funciona mesmo se você fizer com agulha. Se você fizer com eletrodo, não vai ter um bom resultado. Isso é mito. A eletrolipólise funciona tão bem com agulha e tão bem com eletrodo, tá? Eu prefiro utilizar com eletrodo, tá? O meu equipamento, ele é da Tony Derme, ele até tem a função de agulha também, tem como utilizar com agulha, mas eu prefiro com eletrodos. Eu tenho maior tranquilidade com o eletrodo. Hoje a gente tem eletrodos adesivos, né? Então você pode ainda economizar no gel de contato. E não tem diferença nenhuma de agulha ou de eletrodo, tá? Nos artigos, né? A gente vai ver vários tipos de artigos falando de agulha, falando de eletrodo, e a eficácia vai ser igual, o resultado vai ser o mesmo, tá? A gente vai trabalhar com uma corrente de baixa frequência, então não importa que é eletrodo, que é agulha, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, não só a agulha de acupuntura no tecido subcutâneo, mas também o eletrodo, que pode ser um eletrodo emborrachado, de silicone, adesivo também, tá? E aí aqui a gente tem o que eu já acabei de falar, né? Elas são ligadas a uma corrente de baixa frequência, então isso tem que ficar claro. Eletrolipólise, para fazer a lipólise da célula adiposa, a gente precisa trabalhar com gordura. A gente precisa trabalhar com corrente de baixa frequência, tá? Não existe você colocar um equipamento
na função eletrolipólise querendo colocar 100 Hz de frequência, tá? Que isso aí não é considerado baixa frequência, tá bom? Ele vai provocar, essa corrente vai provocar diversas modificações fisiológicas no adipócito, que é o que a gente quer. Dentre elas, a gente vai ter o incremento do fluxo sanguíneo local, aumento do metabolismo celular e queima de calorias. Ah, Mayara, mas você falou que não é indicado para emagrecimento. Gente, a gente tem que lembrar que um paciente que está acima do seu peso ideal, que está num grau de obesidade, ele não tem como a gente dar certeza para esse paciente que a gente vai ter um resultado satisfatório fazendo só eletrolipólise. Vai ter uma queima? Vai ter uma queima, mas é muito pequena se comparado a gente falar só de gordura localizada, tá? Então a gente vai ter um aumento do metabolismo celular, a gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo local. Então, naquela região que a gente está trabalhando ali, seja abdômen, seja glúteo, seja coxa, enfim, a gente vai ter um aumento da circulação sanguínea local. Quando isso acontece, a gente consegue ter uma melhor permeação de ativos. Então, pensa, você trabalhar a eletrolipólise e com gel de contato a base de ativos, ou depois que terminar ali a sessão de eletrolipólise, vir com uma massagem com ativos que vão ajudar a potencializar os resultados, vamos lá, uma cafeína, centelha asiática, então você tem ainda como melhorar os resultados, como ter uma associação aí desses recursos, tá? Nossa, tá muito pequenininho, vou tentar ler aqui para vocês. Existem 2 tipos de depósito de gordura que eu fiz um resumo para você entender sobre a gordura e tal, né? Os depósitos gerais que vão mobilizar com mais facilidade e os depósitos hereditários, né, que são resistentes ao emagrecimento. O padrão de distribuição da gordura é hereditário e pode ser associado à atividade regional da enzima denominada lipálise lipoproteica, que limita o ritmo de captação dos triglicerídeos pela célula adiposa. 2 enzimas lipolíticas principais, LSH, que é a lipálise sensível ao hormônio, e LPL, que é a lipoproteína lipálise, atuam respectivamente no interior do adipócito e nas lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Então, a gente tem 2 padrões de gordura, né? E a gente vai ter um resultado nessa estimulação elétrica nos 2 padrões de gordura, vocês vão ver mais para frente. Essa estimulação elétrica subcutânea abdominal é um procedimento frequentemente utilizado para a aceleração do metabolismo gorduroso, que é o que eu já falei, a gente vai ter um metabolismo acelerado por conta da corrente de baixa frequência, que é emitida pela eletrolipólise. A transcutâneos eletrical nervo ATENS, né? Vamos resumir aqui. É um estimulador elétrico com a capacidade de estimular nervos periféricos com eletrodos colocados na superfície do corpo, onde geram pulsos de tensão, né? Então ele vem aqui falando que a ATENS ela vai estimular a capacidade dos nervos periféricos. Então ela vai conseguir, através dos eletrodos, gerar pulsos de tensão nesse corpo. A eletrolipólise é uma técnica que utiliza a estimulação elétrica destinada ao tratamento das adiposidades localizadas. Então, mais uma vez, eletrolipólise é para gordura localizada, gordura subcutânea, né? A gente não vai trabalhar uma gordura generalizada, a não ser que seja um recurso para associar a algum outro tratamento. Essa aplicação ocorre por meio de vários pares de agulhas de acupuntura no tecido subcutâneo, ligados a correntes de baixa intensidade. Tal estimulação elétrica provoca diversas modificações fisiológicas do adipócito, e aí, mais uma vez, né, a gente tem aqui a comprovação do aumento do metabolismo, aumento do fluxo sanguíneo, né, e aí com isso a gente tem a lipólise da célula. E aí agora a gente vai para os parâmetros da eletrolipólise, né, que é onde vocês têm mais dúvidas. O tempo todo, meus alunos do CryoPower Slim, vêm com essas dúvidas. Professora, qual parâmetro que eu coloco? Professora, qual a intensidade? Como que eu tenho que fazer? Quantos hertz e tal? Então, eu preciso falar com vocês e deixar claro que é simples. Já falei várias vezes que a corrente, a eletrolipólise, ela é uma corrente de baixa frequência. Então, você já vai pensar nisso aí. A frequência, ela precisa ser baixa. E olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Autores afirmam que a frequência pode variar entre 5 e 500 Hz. Porém, em outros estudos, a gente vai ver que esses valores eles precisam ser mais baixos. Então,
em torno de 5 a 50 Hz. Porém, eu vou deixar claro aqui para vocês, quanto menor a frequência em Hertz dessa eletrolipólise, maior vai ser o aumento do metabolismo celular. Então, eu considero no máximo 25 Hz, tá? Por que 25? Porque tem equipamentos que vai ter o mínimo de 20 Hz. Então, vamos colocar aí que 25 seria o limite. Mais que isso, eu já considero ser muito alto e a gente pode não ter um aumento tão grande desse metabolismo e acaba não conseguindo a lipólise que a gente quer. Então, entre 5 e 25 Hz é o que eu oriento os meus alunos. Em relação à intensidade, alguns estudos sugerem que essa deve ser abaixo de 1 microamperes. No entanto, foi visto que há relatos de que se deve utilizar de 2 a 10 microamperes e outros sugerem de 5 a 40 microamperes. Aí, neste caso, eu sempre vou orientar sobre a sensibilidade do paciente. Você começou a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 8, e aí você pergunta, paciente, está sentindo um choquinho? Está sentindo uma corrente? Estou sentindo, mas está muito levinha? Está bem levinha, quase não dá para sentir. 8, 9, 10, 11, 12. Está sentindo mais? Tô. É o limite. O paciente sentiu, né? Sentiu assim, né? Não de ser muito forte, mas também não de ser muito leve, você já pode parar de aumentar. Então, assim, se for 10 microamperes, se for 8, se for 12 microamperes, tudo bem, tá? O importante é que essa intensidade não seja muito alta, tá? Então, vamos lá recapitular. A frequência da eletrolipólise vai ser de 5 a 25 Hz, tá? Vou falar a minha particularidade, né, que é a frequência que eu gosto de utilizar 10, gosto de utilizar no máximo 15 Hz de frequência e gosto de utilizar entre 10 e 12 microamperes de intensidade, é o suficiente no meu aparelho. E o meu paciente sente, a gente tem resultados excelentes, tá? Como o TENS é uma corrente com efeito de acomodação, a intensidade deve ser ajustada de acordo com a sensibilidade de cada paciente, que é o que eu acabei de falar. Nesse estudo, a intensidade utilizada estava na faixa de 1 microamperes a 70 microamperes. Entretanto, observou-se que as pacientes que atingiam intensidades mais elevadas obtiveram redução mais significativa. Isso pode acontecer? Pode, mas isso não é uma regra, tá? A gente tem que considerar que não precisa a gente colocar para contrair musculatura, que não é esse o propósito. A gente quer trabalhar a nível celular. Então, sem contração, tá? E eu digo até mesmo pela minha prática clínica, né? Dentro da clínica com os pacientes, eu coloco ali dos seus 10, 12 microamperes e a gente consegue ter resultados muito bons, né? Usando como associação eletrolipólise, tá bom? Aqui a gente tem a imagem, as duas imagens, que é com eletrodo adesivo e com as agulhas de acupuntura, tá? Então, não se limite. Se o seu aparelho só te dá a possibilidade de utilizar agulhas de acupuntura, tudo bem, faça uso dessa forma. Se o seu aparelho dá possibilidade de utilizar agulha de acupuntura e eletrodo adesivo ou com gel de contato, eu preferiria o eletrodo. É mais confortável para o paciente, e até mesmo se você for fazer uma associação, igual eu ensino no CRIO Power Slim, as alunas utilizarem eletrolipólise associada a CRIO, a gente tendo o uso de eletrodo é muito melhor e muito mais confortável, muito mais seguro, tá? Para a gente conseguir trabalhar com a criolipólise. Agora, se você já está acostumado a trabalhar com agulha, continue trabalhando com agulha, não vai mudar resultado. O resultado ele é o mesmo se for eletrodo ou se for agulha, tá bom? Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Eu quero continuar falando de corrente, eu quero continuar falando de aparelho aqui com vocês, que eu sinto muita essa necessidade e vejo que vocês têm muita dificuldade ainda na utilização de aparelhos, na parametrização. Então, eu quero que vocês continuem me acompanhando para poder vocês receberem todo o conteúdo que eu tenho para dar para vocês.